Graça e paz, meus irmãos, graça e paz, minhas irmãs. Nós estamos aqui novamente nesse encontro maravilhoso de aprendizado e crescimento espiritual, aprendendo mais da palavra de Deus através dos seus ensinamentos que constam nas Escrituras Sagradas. Hoje nós estamos nesse segundo domingo do mês de setembro, que é, como eu falei na aula anterior, é um mês de celebração. Então nós estamos comemorando a escola dominical, o aniversário da escola dominical, com uma programação especial através que está sendo proporcionada no portal nacional da Igreja Metodista da Educação Cristã, que já começou essa semana, começou no dia 2 de setembro e ontem nós tivemos também regional, polidistrital também da escola dominical. Então tem muita live, tem seminários que você entrando no site do portal, né, da Igreja Metodista Nacional, para a participação dos seminários que estão acontecendo. Então é um mês de muita festividade. Setembro é um mês maravilhoso, é um mês do renascimento, de renovo, de florescer, e que esse florescer desperte no nosso coração, trazendo-nos esperança através da fé. E também é um mês de celebração do aniversário da Catedral Metodista do Rio de Janeiro, com 142 anos de portas abertas, esperando por vocês. Tem uma programação local também especial, você tem acompanhado nos nossos cultos, então não fique de fora. Lembrando que a nossa escola dominical permanece através online, né? Uma forma interativa na plataforma Zoom, todos os domingos, às 9h30, de 9h30 às 10h30, permanecendo com a nossa escola dominical, com as classes de adultos, classes de juvenis, jovens, crianças, e você não pode ficar de fora. A escola dominical continua viva e eficaz. Então, nós estamos trabalhando a revista Marcha, né? Que vocês têm acompanhado os estudos, a revista Marcha, cujo título é Viver com Fé e Sabedoria. Nós trabalhamos a unidade 1, com as 6 primeiras lições, que falava de viver com fé, e hoje iniciamos a unidade 2, que fala de viver com sabedoria, iniciando hoje a lição número 7. Então você já fica preparado. O texto bíblico que nós iremos trabalhar hoje está em Provérbios 1, dos versículos de 1 a 33. Então você se coloque preparado, esqueça tudo que você está fazendo, desliga a televisão, desliga o celular, os meios de comunicação, coloque seu celular no silencioso, caso você esteja acompanhando essa aula no seu celular. E você terá a oportunidade também de revisitar essa aula, que já vai estar gravado esse vídeo, para você visitar durante a semana, tirar dúvidas, fazer as anotações. É sempre importante você ter um caderno de anotações. E um marcador de texto, marcar as frases principais, o que Deus falou no teu coração, que aquela palavra, aquela parte do estudo trouxe para você, de esclarecimento. Você também pode tirar suas dúvidas, colocando seus comentários aqui no chat do YouTube, nessa hora que você está participando, ou então durante a semana, que nós teremos o maior prazer de estar esclarecendo qualquer dúvida. Desde já eu agradeço vocês que estão aqui conosco, sabendo que esse é o objetivo, né? De estarmos aprendendo mais de Deus. Nós somos fruto da escola dominical, eu pelo menos sou fruto da escola dominical. É uma escola que é fundamental na nossa caminhada cristã. Cada vez que a gente lê um versículo, uma pregação, que a gente não pode tirar dúvida do pastor, a gente recorre à escola dominical para tirar as dúvidas. Então é isso, meus irmãos. E agora eu convido o Senhor para estar conosco, entrar na nossa casa, nos inspirar, nos abençoar, para que possamos ter o esclarecimento necessário da lição que será ministrada agora. Fechamos nossos olhos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai,
Graças te damos, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor tem nos concedido de estarmos aprendendo mais de Ti, abençoando os seus servos que prepararam as lições, ao Departamento de Educação Cristã da Igreja Metodista, que com tanto carinho tem preparado as lições da Escola Dominical, a Tua Palavra, Senhor, que é viva e eficaz, que tem nos trazendo luz à nossa caminhada, porque como diz, é lâmpada para os nossos pés, é a Tua Palavra, Senhor, e luz para o nosso caminho. É ela que nos ilumina, é ela que nos direciona e que nos serve como guia para vivermos uma vida de acordo com a Tua vontade, Senhor. Então, use a Tua serva para estar com tranquilidade, trazendo esse estudo com clareza, com discernimento, para que alcancemos mais almas para o reino do Senhor. Desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Então, para começar nosso papo de hoje, né? Qual seria o objetivo dessa lição que vamos iniciar hoje, que é a lição 7, que diz sobre viver com sabedoria. Então, o objetivo principal é trazer o conceito de sabedoria a partir da Bíblia. A Bíblia, o livro de Provérbios, é um livro chamado livro de sabedoria. Reafirmar também a importância e valor para a vida e o exercício da nossa fé. Então, é um estudo que vai nos trazer esclarecimento, vai nos trazer instruções, que a palavra de Deus nos proporciona isso. Mas, para começar, qual seria a diferença entre informação, conhecimento e sabedoria? Então, nós temos essas três palavras que às vezes nos confundem, mas há uma diferença entre elas. Então, eu coloco essa questão inicial para você fazer o seu comentário aqui no chat e esclarecendo, mas eu vou trazer algumas pontuações sobre essas três palavras, que diz o seguinte: a informação, de uma forma bem genérica, podemos dizer que ela tem a ver com os fatos que acontecem e nos são repassados. Que fatos são esses? Então a gente tem, onde a gente obtém esses fatos? Como é que essa informação chega até nós? Então é através dos noticiários, através de um livro de estudo, através de uma rede social, então de historiadores. Então são fatos que não são passados, que não são transmitidos de uma forma que nós possamos repassar esses fatos. Mas tenhamos cuidado com esses fatos que nos chegam, porque muitos fatos, hoje nós temos uma onda, né, de informação, que é uma onda de chamada, tem até o cuidado de saber o que é fato e o que é mentiroso, o que é fato, o que é fake. Então, fake news, né, notícias falsas. Então, são fatos falsos que chegam até nós. E muitas vezes, por falta de conhecimento, por falta de aprofundamento, de pesquisa, muitas vezes a gente repassa esses fatos sem ter uma pesquisa aprofundada da fonte desses fatos. Então, tenhamos muito cuidado com receber fatos e repassarmos esses fatos. Aí vem para outra questão, o conhecimento. O que é o conhecimento? Conhecimento é o que fazemos com as informações coletadas, como as tratamos e as transformamos em algo útil, sabendo, inclusive, abrir mão daquilo que não é edificante. Então, é muito importante. Às vezes eu recebo nos nossos grupos do WhatsApp, então muita gente posta muita coisa. E eu tenho muito cuidado em esclarecer algumas irmãs e irmãos que antes de repassar uma notícia, pesquise, aprofunda, pesquisa a fonte, se é uma fonte verídica. Você tem que ter muito cuidado, porque eles estão pegando notícias antigas, fazendo adaptações, que hoje é muito fácil, né? Você transformar uma notícia em uma notícia atual, sendo que é uma notícia que já aconteceu há 10 anos,
há 5 anos atrás, e as pessoas fazem umas configurações, fazem umas edições, muito, às vezes é muito falsas, às vezes é muito carregada com notícias. E as pessoas compram aquilo, recebem a notícia porque é um amigo confiável, fulano é confiável, me passou, eu estou repassando. Não repasse nada sem antes pesquisar a fonte. Até uma aula, né? Por exemplo, eu exerci a minha profissão de professora em colégios, e às vezes eu transmiti o conhecimento, alguns fatos históricos, pesquisa de diversos autores. Eu falo para meus alunos, você não confia em tudo que eu estou repassando para vocês, apesar de eu ter obtido conhecimento, ter uma seriedade ao transmitir esse conhecimento para vocês, mas eu estimulava eles a pesquisarem, pesquisar a fonte, dar uma relação de bibliografia séria, para eles pesquisarem e aprofundar no assunto. Isso é muito importante, meus irmãos, ainda mais nos dias de hoje, ainda mais quando a gente vai repassar alguma notícia que vai falar da nossa fé. Então, tenhamos muito cuidado ao repassar, obter essas informações, esses fatos, obter o conhecimento e ao transformar esse conhecimento em algo que seja edificante, que vá realmente trazer alegria, que vá trazer crescimento para a vida daquele que nós estamos transmitindo. E agora chegou a sabedoria. Sabedoria diz no dicionário que é o seguinte: a sabedoria é aquilo que nos traz, é justo, que é um conhecimento sério, é aquilo que adquirimos ao longo da nossa caminhada. São as verdades que a gente tem a certeza que são verdadeiros, é a prudência, a moderação do conhecimento que adquirimos e ao transmitirmos. Então, é uma linha muito tênue, né? Então, você recebe a informação, coleta esses fatos, você o transforma em conhecimento para passar para o outro, mas a gente pesquisa. E para passar esses conhecimentos, a gente tem que ter sabedoria e prudência ao transmitir esses conhecimentos. Então, reforço, reafirmando que é importante pesquisarmos à luz da palavra de Deus, pedir sempre sabedoria, discernimento ao Senhor, daquilo que realmente vai nos edificar e trazer paz no nosso coração. Tá ok? Mas você pode fazer uma pesquisa pessoal sobre a diferença entre informação, conhecimento e sabedoria. A palavra sabedoria, como o nome já diz, é uma palavra que é de um conhecimento aprofundado, né? Algo a mais que precisamos ter. E Salomão pediu isso ao Senhor quando ele foi nomeado, instituído rei pelo seu pai Davi. E ele, diante da missão, do encargo que ele recebeu, da importância do cargo que ele ia exercer, reinar uma grande nação, ele em oração pediu a Deus, pediu sabedoria. Vamos conferir isso, está em segundo livro de Crônicas, capítulo 1, dos versículos 7 a 10. Eu vou ler com vocês. Salomão pede a Deus sabedoria. A gente pode ver também 1 Reis 3, 5 a 15. Mas vou ler 2 Crônicas, que está mais nítido a palavra sabedoria. Leamos, versículo 7. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: De grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar este grande povo? Então, Salomão pediu a Deus sabedoria, porque era isso que ele precisava.
Então, entendendo um pouco do assunto, vamos ver que livro é esse de Provérbio. Então, vamos contextualizar. Provérbio está dentro um dos 5 livros que compõem os livros de sabedoria, livros poéticos, né? Que dentro desses livros tem Jó, está dentro da divisão da Bíblia, né? Como os livros poéticos. Livros poéticos são o livro de Jó, os Salmos, Provérbio, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos ou Cantares, compõem esse conjunto de livros chamados de livros da sabedoria ou livros poéticos. Do latim, sapientia, igual a sabedoria. Os livros sapienciais recebem este nome porque comunicam um modo de viver e revelam a vivência de uma fé encarnada no dia a dia e na caminhada, oferecendo orientações sobre o lidar com as diferentes situações da vida. Vamos entender, vamos receber agora umas informações essenciais sobre o livro de Provérbios. Então, qual é o propósito desse livro? O propósito desse livro é ensinar as pessoas a alcançar a sabedoria, a disciplina e uma vida prudente, e a fazer o que é correto, justo e digno, a viver, em suma, uma vida na sabedoria divina que nos fornece instrução moral. Então, a maioria do livro de Provérbio foi escrito por Salomão, entre as primeiras sessões do livro de Provérbios. O versículo-chave desse livro está em Provérbios 1, versículo 7, que eu vou ler com vocês agora. E diz o seguinte: é um livro que norteia toda a nossa educação cristã. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, esse é o versículo-chave desta lição de hoje. Então, lemos agora o versículo-chave. Então, passamos a leitura do Provérbios da lição de hoje, que é do texto bíblico, está em capítulo 1, no versículo de 1 a 33. Mas antes de lermos o capítulo, né, o texto bíblico, vamos trazer algumas considerações. Os primeiros capítulos do livro de Provérbios são atribuídos a Salomão, como eu falei, algumas sessões ele escreveu. E seu objetivo ao escrever está declarado nos 4 primeiros versos, para aprender a sabedoria, o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Então, esses primeiros capítulos, né, são atribuídos às instruções aos mais jovens, né, aqueles que estão na caminhada, podemos dizer aqueles novos cristãos, né, aqueles que estão na caminhada cristã. A gente está recebendo as mensagens. Eu me considero uma jovem na caminhada cristã. Então, são instruções que servem para a nossa caminhada, né? Que vai nos norteando e sendo um guia, né? Para vivermos uma vida com dignidade e equidade. Então, vamos ler agora, né? Eu vou ler com vocês Provérbios, capítulo 1, dos versículos de 1 até 19, para iniciar essa nossa conversa. Diz o seguinte: Uso dos provérbios, é o título. Provérbio de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade, para dar ao simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquire habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino do teu pai,
Não deixe a instrução de tua mãe, porque será um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosque-nos para derramar sangue, empreitemos ainda que sem motivo, os inocentes traguemos-nos vivos, como o abismo, e inteiros como se pudessem à cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa, lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda as tuas veredas, os pés, porque os seus pés correm para o mal, e se apressam a derramar sangue, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra os seus próprios sangue e sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem a possui. Então, lendo esses primeiros versículos, né, de 1 a 19, a gente já sabe qual é a instrução que Salomão quer nos passar através da literatura de Provérbios. Então, vamos contextualizar essa lição, trazendo de novo a questão de ensino e sabedoria, que são coisas distintas, mas que caminham juntas. Tanto o ensino, que é o conhecimento, quanto a sabedoria, são as coisas que aprende, está no versículo 2, são coisas que caminham juntas, né? O ensino relaciona-se àquilo que é transmitido, buscado e obtido. Então, quando é o que nós estamos fazendo, né? Transmitindo conhecimento, vocês estão recebendo, a gente busca conhecimento através não só da Bíblia, mas também de outras literaturas. Na nossa caminhada acadêmica, escolar, a gente busca diversas literaturas, diversos textos para adquirir conhecimento. E a sabedoria tem a ver com a vivência, com a experiência. O conhecimento vem da educação escolar e o convívio social. Já a sabedoria, que torna o ser humano verdadeiramente sábio e eficiente para cuidar de si e dos outros, com dignidade, provém de Deus. Então, está claro, sabedoria provém de Deus. É aquilo que vai forjar o nosso caráter, que vai moldar a nossa existência, daquilo que vai dizer se vamos fazer o que é certo, descartar o que é errado. Então, vai moldando de acordo com a gente vai aprendendo, nossa convivência social, a gente observa aquilo que incomoda a gente, as injustiças, isso não é legal, isso não está me fazendo bem. Isso aí é a sabedoria de Deus que a gente busca o tempo todo, que vai nos revelando o que é certo e o que é errado. De todos os apropriação de conhecimento ao longo da nossa vida, a gente lê, na minha vida escolar, minha vida acadêmica, eu tive que aperfeiçoar muitas literaturas que muitas pessoas dizem, como é que você leu isso? Mas é importante a gente ler na questão de religião, ler todas as formas de religião, de espiritualidade, que vai forjando nosso caráter e a nossa vivência para ter uma vida digna, uma vivência social digna. Nessa sabedoria a gente busca com Deus, assim como fez Salomão, ao pedir sabedoria ao Pai. A palavra princípio, quer dizer, no hebraico, a tradução no hebraico, entre outros significados, tem o sentido de ser a parte mais importante, a essência, o que sugere que o verdadeiro conhecimento e entendimento estão fundamentados na fé. Sendo assim, a verdadeira sabedoria é aquela que de alguma maneira se relaciona com Deus ou faz referência a Ele. O tema principal abordado no livro de Provérbios é a vida. Compreendê-la é a mensagem que a sabedoria prega. No contexto bíblico, sabedoria tem o sentido de trazer orientação, conduzir em segurança, navegar com sucesso pela vida.
Assim, uma das características da sabedoria é a prudência, que se manifesta na vida de forma crescente. A gente pode ver isso no versículo 5. Já o conhecimento, instrução, que é educação, tem como uma das características a aquisição de determinadas habilidades. Em Provérbios, a sabedoria é apresentada como uma pessoa que tem intenções e propósitos, como alguém que age e conquista coisas boas e valiosas. Por exemplo, em Provérbios 9, versículos de 1 a 10, a sabedoria edifica uma casa e faz com dedicação e cuidados e depois convida outras pessoas para celebrar suas conquistas. Os primeiros 9 capítulos de Provérbios destacam o resultado da sabedoria para quem a recebe, mas é no capítulo 1, versículos de 20 a 32, que encontramos as graves consequências para quem a recebe. No entanto, quem a acolhe habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Vamos ler então Provérbios 1, versículo de 20 a 32, onde a sabedoria vai explicar o motivo desse alerta, né? Então vamos ler, versículo 20. O título é Clama pela Sabedoria. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas nas cidades, profere as suas palavras. Até quando os nécios amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis os carnes? E vós, loucos, aborrecereis os conhecimentos? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas por que clamei e vós recusaste? Por que estendi a mão e não houve quem me atendesse? Antes rejeitasse todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão? Também eu me rirei na vossa desventura, e vindo ao vosso terror, eu zombarei. E vindo o vosso terror como a tempestade, e vindo a vossa perdição como redemoinho, quando for chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não proferiram o temor do Senhor. Não quiseram meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, os loucos e sua impressão bem-estar os leva à perdição. Mas aquele que escuta a sabedoria tem um benefício. Mas o que lhe der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, essas são as instruções que está aqui nos primeiros versículos do texto que nós estamos lendo hoje. E agora vamos fazer uma contextualização do que essa palavra de hoje vem trazer para a nossa vida. Que luz que ela vem nos revelar nesse momento desse estudo. Em Provérbios, a instrução, o saber, os bons conselhos são transmitidos por muitas vozes. São passados por nossos pais, pelos mestres, reis e sábios. Contudo, a voz que sobressai em todo o livro é a voz da sabedoria, e feliz é a pessoa que a ouve. A gente depois você pode conferir no capítulo 9 de Provérbios, versículos de 11 a 12. Como tornar-se então uma pessoa sábia? Como é que nós podemos nos tornar uma pessoa sábia nesse tempo? Nesse tempo que se chama hoje, que se chama presente, e nós estamos vivendo tantas confusões, tantas divisões de opiniões. Como a gente pode buscar? Então a gente confere primeiro temendo a Deus, como está no capítulo 1, no versículo 7, o temor do Senhor é o princípio do saber. Salomão ensinou esse princípio que refletia sua própria experiência com Deus. Foi por temer a Deus
que lhe pediu o tornasse uma pessoa sábia. A gente já leu isso, né, lá em 2 Crônicas, e também pode conferir em 1 Reis 3, versículo 9. Temer a Deus é o princípio, perdão, temer a Deus é o primeiro passo para adquirir sabedoria, porque o temor do Senhor possibilita que Deus nos transforme. Então, primeiro, temer a Deus é o princípio da sabedoria. É Ele que nos possibilita a transformação, é Ele que resgata toda a nossa essência, mas a gente chegar com humildade. E ser humilde é essencial para reconhecer que não temos todo o conhecimento. Não, a gente não detém todo o conhecimento. A gente busca, é uma busca constante, é um alimento diário. A gente tem que estar informado, a gente tem que obter todas as informações, mas temos que reconhecer o quanto precisamos aprender. É temendo a Deus que conseguimos abrir mão de opiniões e escolhas contraditórias e aceitar os ensinos e as instruções do Senhor. Então a gente tem acompanhado, tem muitas pregações, tem muitas heresias sendo pregadas aí. Então, se a gente tem dúvida, a gente não pode, como se diz, comprar tudo que não nos é vendido, né? A gente tem que saber, aquilo vai me edificar? Essa palavra está correta? Então vai na palavra de Deus, medita dia e noite na palavra de Deus, que Ele vai trazer esclarecimento. Ora ao Senhor, Senhor, eu não tenho entendimento, revela a Tua palavra, me dê conhecimento daquilo que o Senhor quer falar no meu coração. O Espírito Santo, ele tem essa tarefa, né? De nos incomodar com aquilo que não está edificando a nossa vida. Outra questão também é buscando o conhecimento de Deus. Em Provérbios 9, 10, lemos que quando buscamos conhecimento a Deus, alcançamos o entendimento. Em outras palavras, conhecer a Deus abre os nossos olhos para a vida. Muitos dos nossos conceitos e preceitos caem por terra quando nos deparamos com a sabedoria de Deus. O estudo da palavra é o que nós vivemos fazendo, a educação cristã, a escola dominical, os encontros de células, é que vai nos possibilitar, estudando a sua palavra, que vai nos capacitar a promover transformações. Pelo conhecimento da palavra, adquirimos discernimento, percepção dos perigos e passamos a nos dedicar ao que é reto e justo. A gente pode conferir em Provérbios 2, versículos de 20 a 21. O ensino é a ferramenta que pode gerar o conhecimento necessário para a vida, que somada à experiência gera sabedoria. Até aqui está tudo bem, meus irmãos? Então, a gente viu, né, que o ensino é a ferramenta que pode gerar o conhecimento necessário para a vida, que somada à experiência gera sabedoria. Ok? O nosso bispo metodista Josué Lavazier, apresentou, baseado em uma proposta da Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, 4 pilares para a educação integral, que é a educação que visa alcançar o ser humano como um todo, não somente promovendo conhecimento intelectual, mas principalmente preparando para a vida. Tais pilares colaboram para a construção do saber. São eles: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. São esses pilares também para quem é professor, para quem é pedagogo. A gente, nas nossas aulas de didática, eu sou professora de didática, né? E a gente sempre trabalhava esses 4 pilares. Então, o primeiro, aprender a conhecer. Cabe a cada pessoa se empenhar na busca pelo conhecimento. O conhecimento é fundamental para promover transformação e libertação das pessoas e da sociedade. A gente pode ver isso em João 8,32. Sem o conhecimento, as pessoas ficam acomodadas na vida, não avançam, não se desenvolvem e ficam estagnadas.
Aprender a conhecer significa aprender a aprender. É correr atrás do conhecimento a fim de crescer como ser humano. Paulo Freire já falava, aprender a aprender sempre. Então, a nossa caminhada, nossa vida, é o eterno aprender. A gente não para nunca de estudar. Apesar, alguns estão aposentados da vida acadêmica e tudo, mas a gente tem que aprender a aprender. É cotidiano. Ainda mais nesse tempo de rede social, eu estou aprendendo novas ferramentas, né? Alguns sabem que eu também sou professora de informática. E esse conhecimento, o conhecimento que eu tinha de informática já está obsoleto e é o eterno aprender. Estou aprendendo essas novas ferramentas, aprender a usar esses instrumentos, a saber gravar, saber usar outros aplicativos. Então a vida é o eterno aprender. Isso nos renova, nos dá gratificação e mostra que estamos bem, que nós podemos aprender, que não tem idade para adquirir novos conhecimentos. Outro pilar, aprender a fazer. Para alcançar o conhecimento, não basta apenas aprender a aprender. Mas é preciso agir a partir do que aprendeu. O conhecimento é adquirido e construído por meio da transmissão da vivência das ações. A palavra de Deus é explícita quanto a isso. Não há valor apenas se falar ou transmitir. É preciso ir além, é preciso viver, fazer, e isto é agir. A gente pode ver Lucas 6,46. 3. Terceiro pilar, aprender a conviver. A sabedoria se manifesta e se desenvolve por meio da inclusão, da comunicação, do respeito às pessoas, diferente da humanização do serviço ao próximo, da valorização das experiências das outras pessoas. A convivência com pessoas diferentes, num ambiente onde o contraditório se faz presente e questiona, é o grande desafio dos cristãos e cristãs. Neste sentido, a busca pelo conhecimento e pelo saber nos prepara para a convivência, para a comunidade e solidariedade. Então a gente depara, com essa busca de conhecimento, aprender a conviver, é um dom, uma virtude, é um desafio, ainda mais nesse tempo com tantas opiniões divergentes uma das outras. Então a sabedoria vai nos colocar no caminho de saber viver, conviver com as pessoas que pensam diferente de nós. Não existe que eu estou certa, ela está errada. Existem opiniões que são sustentadas pelas pessoas, e o respeito a essas opiniões, que é a forma sábia de aprender a conviver. Outro pilar, o último pilar, aprender a ser. Todo conhecimento, educação e ensinos transmitidos a partir da palavra de Deus visam levar as pessoas a serem seguidoras de Jesus, passando pela experiência da conversão e da transformação. Neste sentido, viver com sabedoria implica viver bem consigo mesmo, com as pessoas e principalmente com Deus. Então a gente está vendo esses 4 pilares da educação, que é do conhecimento, do saber, da sabedoria, para nós aprendermos a viver nesse tempo que se chama hoje, esse tempo presente. Certamente, a falta de sabedoria compromete as nossas escolhas, a escolha que fazemos no decorrer da nossa vida. Na verdade, compromete a própria vida. Todas as pessoas são conhecedoras de muitas coisas, mas para além de muito que já sabemos, ou achamos que sabemos, é preciso almejar uma busca da verdadeira sabedoria. Então, às vezes a pessoa fala, eu sei, eu sou doutor nisso, eu sou doutor naquilo. Glória a Deus. Mas se você não tiver humildade, discernimento, saber que a busca pela sabedoria é que te vai dar condição de você discernir, de você transmitir uma palavra de edificação, é que vai fazer toda a diferença. Então, não basta
é importante ter o nosso conhecimento acadêmico, é importante a nossa formação, mas que sejamos humildes, que isso não venha nos diferenciar de ser melhor do que o outro. Às vezes, na boca de um sábio humilde, sem toda a formação que a vida lhe propôs, ele vai te falar a palavra sábia vindo diretamente do coração de Deus. E para conversar, tem duas questõezinhas aqui, que eu vou deixar aqui para o final, que vocês possam meditar e refletir. Vou deixar duas questões aqui para vocês pensarem. Uma questão: o que a Bíblia nos ensina sobre sabedoria? Como age alguém com a sabedoria vinda de Deus? Então eu deixo essas duas perguntinhas que resume todo esse estudo que nós tivemos hoje, para que vocês, durante essa semana, meditem, escrevam, mandem uma mensagem, o que é essa lição, vamos lá pegar o provérbio, ler, com esses versículos que eu mencionei. Essa foi uma introdução do livro de Provérbios. Então nós temos aqui algumas bibliografias importantes, mas o mais importante, o que esse estudo trouxe para você, o que esclareceu para você esse estudo. Sabedoria e ensino são coisas que se aprende e se transmite. Como é que podemos ampliar a transmissão desses valores às pessoas que estão próximas de nós? Como é que você vai usar esses conhecimentos dentro do seu lar, na sua família, no seu convívio de amizade, nos seus relacionamentos nas redes sociais? Como é que você vai usar essa sabedoria, esses ensinamentos? Então a gente encerra esse estudo de hoje. Espero que tenha esclarecido bastante para vocês. E temos a leitura que faremos durante a semana. A leitura de hoje está em Provérbios 1. De segunda-feira você vai ler Provérbios 3, dos versículos de 13 a 18. Na terça-feira você vai ler Provérbios 4, de 5 a 14. Na quarta-feira você vai ler Provérbios 8, de 1 a 14. Na quinta-feira, Provérbios 8, de 22 a 36. Na sexta-feira, 1 Reis 3, de 1 a 15. E sábado, 2 Crônicas 1, de 7 a 12. Amém? Então, meus irmãos, obrigada por esse tempo. Sempre é um prazer estar aqui, trazendo para vocês aquilo que Deus falou no coração, e falou no coração de quem preparou essa lição. E só temos que agradecer. Oremos em agradecimento ao Senhor por esse momento tão especial e precioso de aprendizado da sua palavra. Pai querido e amado, obrigado por estar conosco, por estar nos trazendo discernimento daquilo que o Senhor veio falar ao nosso coração, nos trazendo conhecimento, e que esse conhecimento, através das nossas experiências, através do seu saber, possamos transmitir com prudência, com sabedoria, aquilo que o Senhor vem falando aos nossos corações. Seja conosco, Senhor, seja com cada família aqui representada. Ouça as orações dos teus servos, os pedidos de orações que teremos durante essa semana, desde já te agradecendo, sabendo que o Senhor é o Pai de amor, Pai que cura, Pai que consola, Pai que conforta. Desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Até, meus irmãos, até a próxima, em nome de Jesus. Amém? Tchau.